Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Bom vê-los aqui na casa do nosso Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Da mesma maneira que nós fazemos em todos os nossos cultos de oração, ore agora por você, se consagre ao Senhor, peça a Ele que nada venha atrapalhar os irmãos ouvirem a Deus neste momento. Esqueça os afazeres da semana, as preocupações. Esqueça tudo, dedique-se esse tempo ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor pela nossa vida. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, tem cuidado de nós em todas as áreas, Pai. Obrigado porque nós sabemos disso. Nós sabemos porque temos esse privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. Nós, de fato, somos filhos de Deus. Obrigado, Senhor, e nós pedimos agora, unânimes, em nosso favor. Em nosso favor, porque nós pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos corações, fale ao coração de cada um, fale ao meu coração, Pai. Nós agradecemos ao Senhor porque temos esse privilégio também de poder ler e meditar na Tua Palavra, sem perseguição, de maneira de fato, de maneira livre, Deus. Isso é maravilhoso, isso é grandioso. Obrigado por essa oportunidade. E para isso nós pedimos que nada venha atrapalhar o falar do Senhor. Que nós estejamos atentos, meus irmãos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor. Pai, obrigado, Deus, essa é a minha oração que eu faço em favor dos meus irmãos e junto aos meus irmãos, e eu faço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos, mais uma vez, um privilégio estar aqui para poder falar e compartilhar aos irmãos. Alguns domingos atrás, a minha última oportunidade que eu tive de conversar com os irmãos, de expor a palavra do Senhor aos irmãos, eu trabalhei sobre a temática de comunhão, partindo de Gênesis, onde Deus olha para Adão e vê a solidão de Adão. Não que Adão tinha, de fato, experimentado a solidão, mas Deus já olha para Adão e fala que não é bom que um homem esteja só. Então, ele faz a mulher, cria a mulher, para justamente andar ali ao lado de Adão. E nós vemos também nos Salmos que a palavra do Senhor fala que é bom, que é muito bom mesmo que os irmãos estejam unidos. Mas o que tem a ver a criação ou a suposta solidão de Adão com esse salmo? Porque quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só, ele não estava falando simplesmente da relação entre marido e mulher, mas do convívio. Nós podemos ampliar o leque para o convívio que existe entre nós. Porque o nosso Deus é um Deus de comunhão, um Deus que se agrada quando nós estamos reunidos, quando nós estamos juntos, compartilhando da presença um do outro. Por isso que o salmista ele compara a nossa comunhão, a nossa união, o nosso convívio, como algo precioso, que é o óleo da unção, usado somente para ungir pessoas para o trabalho. Ele também faz a comparação com o orvalho que rega as montanhas, trazendo vida à relva, onde ali o pastor poderia levar as suas ovelhas, que onde, mesmo que aos pés do monte existisse ou estivesse passando por um momento de sequidão, de escassez, ele sabia que o orvalho regava os altos montes e ali ele poderia encontrar e levar suas ovelhas para se alimentarem.
Então, o salmista ele usa esses dois termos, né, o óleo, faz a comparação do óleo e também do orvalho para mostrar como é precioso nós vivemos unidos, vivemos em união, vivemos em comunhão, desfrutando da presença um do outro, mas também em Gênesis nós vemos e sabemos que essa comunhão, essa união, de fato, ela foi quebrada, ela foi rachada por causa do pecado. Quando o pecado entra no mundo, em primeiro lugar, nós vemos ali um embate, um combate mesmo entre o homem e Deus. Há o temor no sentido de medo mesmo da presença de Deus, eles se escondem, Adão e Eva se escondem, não que Deus não sabia onde eles estavam, não que Deus não soubesse o que eles tinham feito. Então há esse medo de Deus, então aquele relacionamento sadio que existia entre homem e Deus foi quebrado. Mas não parou por aí, porque o relacionamento sadio ele entre o próprio homem, no caso ali, Adão e Eva, também foi quebrado. Houve também embate entre Adão e Eva. Olha, a mulher que o Senhor me entregou, e Eva, olha, foi a serpente que me enganou. Então, o relacionamento sadio que existia não existe mais. Acabou. E até mesmo a própria criação de Deus, ela sofre o castigo de Deus. Ela sofre e aguarda o retorno de Cristo Jesus e a revelação de fato, os filhos de Deus, para que toda a criação seja também redimida. Então, a criação também sofre. E nós sabemos que Deus, Ele olha essa problemática, Ele vê tudo isso que está acontecendo e Ele lança a mão um plano. Olha, eu preciso trazer de volta a minha criação para mim mesmo. E por isso que ele envia Cristo Jesus. Como nós também vimos na terça-feira de estudo bíblico, não a passada, mas a anterior, nós vemos que se nós queremos nos reconciliar, se nós queremos de fato viver a comunhão, se nós queremos a presença do irmão do lado, em primeiro lugar nós precisamos nos reconciliar com Deus. Porque somente Ele é capaz de fazer a nossa reconciliação entre os próprios homens. Então, o que é primordial é reconciliar com Deus. Porque aí sim, Ele vai nos dar a possibilidade, Ele vai abrir as portas da reconciliação entre nós que estamos aqui. Então, o primeiro lugar é se atente. Busque se reconciliar com Deus, porque o primeiro passo ele já deu, que foi enviar Jesus Cristo para morrer em seu lugar. E assim nós temos um livre acesso a Ele novamente. E como bônus, Deus traz e faz essa reconciliação entre nós. Por isso que Ele fala como é bom viverem unidos os irmãos. Não é bom que o homem esteja só. Porque um homem que vive sozinho, ele se torna um lobo solitário, afastado da sua alcateia. E um lobo solitário, ele sofre. Ele sofre por quê? Ele corre o risco de ser atacado por outros animais, porque está sozinho. Ele não consegue abater grandes presas, porque está sozinho. Agora, quando uma alcateia, ela está unida, está junta com o mesmo objetivo, a proteção e a alimento com fartura. Então, um crente que decide viver só, de maneira solitária, aonde é que ele vai buscar um ombro amigo? Aonde é que ele vai buscar socorro? Aonde é que ele vai buscar um alimento espiritual? Na casa do Senhor. E na casa do Senhor é composta por outros irmãos. Então não tem como você vir à igreja e ficar só, porque isso não é bom para você. Isso não é bom para o seu crescimento. Você vai sofrer por causa dessa decisão.
Por isso que não é bom que o homem esteja só. Só que viver em comunhão também não é fácil. A palavra do Senhor fala que nós precisamos e devemos suportar uns aos outros. E é suportar mesmo. Ao ponto da gente olhar e falar assim, o fulano é insuportável. Mas é seu irmão em Cristo? É, então suporte ele. É um dever nosso, é uma obrigação nossa. E nós sabemos que nesse convívio, às vezes há alguns embates, às vezes há algumas faíscas, às vezes há alguns momentos de tensão. Isso não é novo, porque nós vemos esses momentos acontecendo com os apóstolos, nós vemos isso acontecendo com várias pessoas que compartilham a mesma fé. Como diz Efésios, todos nós fomos batizados no mesmo batismo, temos um só Senhor sobre a nossa vida, nós temos um só Deus, uma só fé, um só Espírito que habita em nós, mas mesmo assim existem esses momentos de tensão. E não é diferente com o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a carta de Paulo a Filemon. Abram cada um a sua Bíblia. Acho que o barulho do folhear já cessou. Foi um pouquinho difícil, né, achar. Mas está aí na Bíblia. Nós temos aqui uma carta muito interessante, porque ela é uma carta muito íntima. É uma carta escrita por Paulo, endereçada a Filemon, e uma carta que não traz doutrina. Se a gente for ler, muito, mas muito diferente se nós compararmos com Romanos, que derrama doutrina, escorre doutrinas. Aonde você lê Romanos, você encontra uma doutrina sadia. Aqui não. Aqui nós vemos uma carta particular, endereçada a esse homem, Filemon, e, primeiramente, nos seus primeiros versículos, nós vemos Paulo se identificando. É uma carta paulina, e ele usa, podemos dizer que ele usa uma mania ali de se identificar, quando ele fala, olha, Paulo, servo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon. Esse início da carta de Paulo é bem característico dele, porque ele usa isso também em outras cartas, com exceção de primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses e a sua segunda carta, que ele não usa essa repetição. Como, por exemplo, Romanos 1:1, ele fala, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. Então, nós vemos essa repetição acontecendo, mas não é somente uma mania de Paulo. Nós sabemos que o chamado de Paulo ele foi espetacular, foi completamente diferente dos outros apóstolos. E ali ele demonstra quem é ele, não por vontade própria,
não por vontade própria, mas para mostrar, olha, foi Deus que me chamou, foi Jesus Cristo que me chamou. Então, Paulo faz essa saudação com esse intuito. E ele se demonstra e ele mostra, olha, eu sou Paulo, eu sou um escravo de Cristo. Ele se coloca na condição de escravo. A palavra original é doulos, eu sou um escravo do Senhor, mas eu sou um escravo chamado para ser um apóstolo do Senhor. Então, Paulo se considera o quê? Um escravo a serviço de Deus e um mensageiro a serviço de Deus. É isso que significa ser escravo e também ser um apóstolo. É um escravo trabalhando para um senhor e um mensageiro levando alguma mensagem para esse senhor. É basicamente os nossos correios hoje em dia. Né? O funcionário do correio, ele precisa levar a mensagem, ele precisa levar a carta, ele precisa levar as caixinhas da Shopee, ele precisa cumprir a missão. Mas a gente não vê um carteiro abrindo as cartas e falando assim, olha, aqui o fulano falou para você, ou alguém já recebeu alguma encomenda aberta e o carteiro falando alguma coisa, dando opinião, eu acho que você não deveria comprar isso daqui, tem coisa melhor. Nós não vemos isso. E Paulo, ele ocupa essa posição como um mensageiro, um escravo mensageiro, fazendo somente aquilo que o Senhor pede e ordena, e levando somente a mensagem que o Senhor deu a ele, para ele transmitir. É essa posição que Paulo se coloca. E depois, a partir do verso 4, nós começamos com a leitura. Dou graças a meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Paulo falando a Filemon. Estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, agora Paulo vai começar a revelar para Filemon o real objetivo dele ter escrito esta carta. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conversá-lo comigo, eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti, no Senhor, este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei
restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. A palavra do nosso Deus diz assim: então, depois de Paulo se apresentar, mostrando que diante de Jesus Cristo ele não passa de um escravo a serviço de Deus, diferentemente de homens, ele não era qualquer pessoa. Paulo foi um homem extremamente usado por Deus, tanto é que praticamente o Novo Testamento foi escrito por ele. E o que o tornou diferente foi o Evangelho, foi a palavra do Senhor, foi o apostolado a qual Deus o chamou para ser. Mas conosco também não é diferente. Assim como Paulo, nós também temos a responsabilidade de carregar a palavra do Senhor. Então, se considere um servo, se considere um escravo de Deus, se considere um mensageiro do Senhor. Paulo aqui, ele está intercedendo em favor de uma pessoa a qual trouxe certo prejuízo a Filemon. Ele era um escravo de Filemon, nós não sabemos qual foi o prejuízo que Onésimo causou a Filemon, mas de fato aconteceu um certo prejuízo, ao ponto de Onésimo fugir. E aprove Deus que levasse Onésimo à presença de Paulo. Paulo, como um bom mensageiro, ele prega para esse homem, e ele acaba sabendo o que estava acontecendo na relação entre Onésimo e Filemon. Onésimo, então, conhece o Evangelho, conhece por meio do testemunho e o ensino de Paulo. Ele entrega a vida a Cristo Jesus, e ali, da mesma maneira que aconteceu com Paulo, acontece com Onésimo. Tudo na vida dele vira de cabeça para baixo, mas num sentido positivo, porque nós sabemos como era a vida de Saulo antes de conhecer a Cristo: perseguidor, afrontador, aquele que impedia o avanço do Evangelho. Quando Cristo se revela a Saulo, então agora de perseguidor ele passa a ser perseguido. Aquele que impediu o avanço do Evangelho é aquela pessoa que mais evangeliza, aquela pessoa que se dedica de fato à pregação do Evangelho. E isso acontece com Onésimo. Então, Paulo demonstra uma alegria por receber as notícias do que Filemon estava fazendo. Ele se alegra com a fé de Filemon, o amor e consideração que ele tem pelos irmãos que estavam ao redor de Filemon, e as atitudes de Filemon estavam afetando positivamente as pessoas que estavam próximas a ele, e ele se alegra disso. Ele, olha, eu tenho recebido as notícias de o que está acontecendo e eu me sinto alegre por isso. Então, Paulo, ele começa a revelar a Filemon: olha, eu tenho autoridade sobre você, mas eu não quero apelar para essa autoridade. Eu quero apelar por esse amor que você tem demonstrado pelas pessoas. Estou apelando pelo amor mesmo. Então, ele pega e fala: olha, ainda que eu sinta, no versículo 8 e 9, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Paulo prefere apelar pelo amor que Filemon tem pelos irmãos em Cristo. Ele não ordena nada, pelo contrário, o que é pedido é que ele olhe para esse desejo de Paulo, olhe também com os olhos de amor. Eu me imagino aqui, pensando, quando estava lendo o texto, toda vez que eu leio essa carta, pensando em Filemon segurando essa carta, e quem levou essa carta a Filemon foi justamente Onésimo. E aí Filemon lendo essa carta e pensando o que Onésimo tinha feito com ele, e ele continua lendo essa carta e, poxa, mas não é possível, Paulo está me pedindo isso? Esse cara era um escravo. Ele me deu prejuízo.
Só que Paulo usa a palavrinha-chave aí, né? Olha, eu apelo pelo amor que você sente pelos irmãos em Cristo. Porque agora ele passou de um escravo inútil, que ele foi inútil para você, porque ele não cumpriu o papel de um servo fiel. Ele foi um escravo inútil. Ele era um escravo inútil e sem valor. Mas por que eu apelo para o seu amor? Porque de um escravo inútil e sem valor, agora ele se tornou muito, mas muito útil. Porque o que aconteceu? Ele se qualificou? Ele tem um crachazinho de escravo do ano? Não. Porque o amor de Cristo, a graça salvífica de Cristo Jesus, alcançou aquele coração também. Então, de um escravo inútil, sem valor, que causou prejuízo para Paulo, agora ele se tornou uma pessoa útil, uma pessoa caríssima, uma pessoa de valor, não por ele mesmo, mas por causa de Cristo Jesus, por causa do Espírito Santo que habita no ser dele. Assim como Filemon, assim como Paulo. Agora, eles são irmãos em Cristo. E Paulo e Filemon poderiam muito bem receber Onésimo. As leis da época abriam a possibilidade de Filemon até mesmo matar Onésimo, porque ele era um escravo de Filemon. Ele tinha todo esse direito, mas ele não faz. Onésimo poderia continuar servindo a Filemon, porque era direito. Ele poderia tentar reparar o dano. Era normal. Paulo, ele apela pelo amor, ele apela pelo bem grandioso que Filemon estava causando e fazendo ali na comunidade, e apresenta esse homem. Estou te enviando de volta, Onésimo. Eu gostaria muito que você o recebesse. Esse é o meu pedido a você, Filemon. E eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Por quê? Porque Paulo, Filemon e Onésimo, eles estavam no mesmo barco. Eram pessoas inimigas do Senhor, pessoas contrárias à vontade do nosso Deus. Mas agora, com a conversão dos três, eles caminham para uma só direção, estão caminhando juntos para um só alvo, que é o próprio Deus. Assim como nós. Olha que interessante, todos nós, na nossa vida, antes de Cristo Jesus, ocupávamos a cadeira de Onésimo, um escravo que só levava e causava prejuízo a Deus, um servo infiel que fugia da presença de Deus, assim como foi com Adão, lá no início, justamente por causa do pecado. Nós vivíamos a nossa vida assim, correndo e tentando fugir, se é que é possível fugir da presença de Deus, mas é impossível. É impossível, porque Deus está nas maiores alturas. Deus se faz presente nas profundezas. Em todo lugar Deus está. Faça essa pergunta para Jonas. Faça essa pergunta para Elias. Em todo lugar Deus se faz presente. E olha só que preciosidade, porque Deus se faz presente em todo lugar. E quando nós somos chamados e qualificados a sermos chamados filhos de Deus, Deus se faz presente em nós, no nosso ser. Então nós saímos dessa qualidade de escravos inúteis, sem valor algum, que só traz prejuízo para pessoas valiosas aos olhos do nosso Deus. Aos olhos do nosso Deus nós temos valor, não por nós mesmos, que fique bem claro, para que a gente não bata no peito e fale, como eu sou valioso, como eu sou valioso. Não. O nosso valor está pelo fato de sermos considerados escravos de Cristo, mensageiros de Cristo. O nosso valor está em Cristo.
O nosso valor está ligado na pessoa de Deus, porque se Deus se afastasse de nós, nenhum valor teríamos. Nenhum valor teríamos. E Paulo, ele apresenta Onésimo nessa situação, nessa nova vida que foi alcançada por Cristo Jesus. Ele não é mais um escravo inútil, sem valor. Ele é um servo bom, fiel, útil, caríssimo. E ele luta pelas mesmas causas que você, Filemão. Ele me foi muito útil, eu queria conservá-lo comigo, mas Paulo entende, olha, Filemão, talvez Deus o tirou da sua presença para que ele retornasse no tempo devido, no tempo certo. Às vezes, se Onésimo, é só um levantamento de hipótese aqui, se Onésimo ficasse simplesmente como um mero escravo de Filemão, ele não teria sido salvo. A gente não entende de maneira concreta, a gente não entende o agir de Deus. A gente não entende assim completamente porque a nossa mente é limitada. Existe uma parede que a nossa mente não consegue ultrapassar, mas o que está depois dessa parede é o agir de Deus. A gente não compreende o agir de Deus na sua plenitude. Nós não somos capazes. Só Deus sabe todas as coisas. É Ele que decide agir por vontade própria. Então Paulo ele fala isso. Olha, às vezes ele saiu da sua presença justamente para ele voltar agora como uma pessoa completamente mudada, para que houvesse uma reconciliação entre vocês, para que um novo relacionamento surgisse entre vocês, não de escravo para senhor, mas de uma pessoa considerada como irmão em Cristo Jesus. Ele é um irmão em Cristo, assim como eu sou de você. Isso é maravilhoso. E Paulo aqui, ele agiu como um agente reconciliador. Ele assume esse papel, talvez espelhado nas ações de Cristo. Porque Cristo Jesus, ele morreu na cruz para justamente trazer reconciliação entre nós e Deus. Trazer uma nova comunhão entre nós e Deus. E Paulo queria que isso acontecesse entre os dois, entre Onésimo e Filemão, que houvesse uma nova vida, uma nova história fosse escrita a partir daquele momento, para que houvesse reconciliação. Filemão, ele continua a ler a carta que for entregue em suas mãos, e ele deveria refletir em tudo o que estava acontecendo naquele momento, o que aconteceu antes com Onésimo, e ele deveria refletir à luz de Lucas, capítulo 6, versos 32 a 36. E ele deveria refletir olhando para o rosto desse homem que trouxe prejuízo. O texto bíblico fala: se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? A pessoa te ama. É praticamente a nossa obrigação. Mas amai, porém, os vossos inimigos. Paulo, ele envia de volta um inimigo de Filemão. Mas Filemão deveria amá-lo. Deveria amá-lo porque ele é uma nova criatura, assim como nós. Somos novas criaturas por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Da mesma maneira que Onésimo fugiu da presença, nós já havíamos fugido, mas Cristo, por sua maravilhosa graça, nos alcançou. Ele assumiu esse papel de reconciliador, ele assumiu esse papel de advogado, e ele nos deu a possibilidade de entrar em um novo contrato, de entrarmos no Santo dos Santos, de entrarmos na presença do nosso Deus e poder falar com Ele de livre e espontânea vontade. A qualquer momento nós podemos falar com Deus por causa de Cristo Jesus. Era o que tinha acontecido com esses dois. Era o que tinha acontecido com esses dois. Então, o que agora une esses homens não é um contrato assinado, não é uma orelha furada no umbral da porta para demonstrar um contrato feito, mas o que une esses dois é o sangue de Cristo
derramado em favor dos dois. É o entendimento e a vida entregue a Cristo Jesus. É um novo contrato por meio do sangue de Cristo. E esse novo contrato também foi oferecido a nós. E esse novo contrato nos faz e nos torna irmãos em Cristo. Portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Mas como eu falei no início, mesmo vivendo essa vida cristã, mesmo tendo essa obrigação, eu, assim como Paulo usou a expressão, faço as palavras de Paulo as minhas, eu não apelo pela autoridade espiritual, mas eu apelo ao amor que você sente por Cristo Jesus. Mas o que eu estou apelando? Para que haja reconciliação entre nós, entre vocês. Nós passamos por decepções, os homens, a humanidade ainda é pecadora, nós ainda contrariamos uns aos outros, mas nós devemos olhar com os olhos de amor. Porque se Deus nos desse aquilo que realmente merecíamos, nós estaríamos condenados. Mas foi Ele que olhou com amor para nós, olhou para você com os olhos de amor e te resgatou do império das trevas. E mais, Ele reconciliou você com Ele próprio. É o que eu peço, é o que Paulo pediu a Filemon, reconciliação. Se por acaso existe algum embate que você está enfrentando com um irmão, com um familiar, com um amigo, eu apelo para o amor em Cristo Jesus, para que haja reconciliação, para que haja uma nova história sendo escrita. E eu convido você a fechar seus olhos neste momento e pense nessa pessoa que você precisa suportar. Pense nessa pessoa que existe um embate, que existe um conflito. Pense nessa pessoa. Mas assim que você terminar de pensar nessa pessoa, pense na obra salvífica de Cristo Jesus. Pense no que Deus foi capaz de fazer por você para que houvesse uma nova comunhão, um novo relacionamento com Ele próprio. Deus entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar, para que pudéssemos novamente olhar para Ele e conversar com Ele. Então pense, nós somos seres sociáveis, nós gostamos da presença uns dos outros, cada um tem seu grupinho de afinidade, apesar da diversidade que podemos encontrar até mesmo aqui dentro desse templo, nós conseguimos encontrar pessoas que compartilham de uma mesma ideia ou que gostam das mesmas atividades. Mas apesar dessas semelhanças e toda a afinidade que você tenha com alguém, isso não impede que conflitos aconteçam, muitas vezes causados por causa do pecado em nossa vida. Quem nunca brigou com um amigo? Quem nunca brigou com algum parente? Qual marido que nunca brigou com a esposa? Filho com o pai? Pai com o filho? Lembre-se que todos nós um dia fomos onésimos, deixando alguém em prejuízo. Mas do mesmo jeito que Paulo fez ao enviá-lo de volta a Filemon, Jesus Cristo fez conosco em relação a Deus. Antes éramos pessoas inúteis, sem valor e sem proveito, pessoas rebeldes à vontade de Deus, mas agora é Cristo que nos envia de volta ao Pai, não com um pedaço de papel em nossas mãos, com um pedido de perdão, mas sendo Ele próprio a nossa carta de reconciliação e comunhão com Deus.
E essa reconciliação e comunhão com Deus, ela vai além, porque Deus também quer que vivamos uma vida de comunhão com os nossos irmãos. Deus tem o poder de restaurar o nosso relacionamento com os nossos amigos, tem o poder de restaurar o nosso relacionamento com os nossos filhos, filhos com os pais. Deus tem o poder de restaurar os relacionamentos quebrados entre marido e mulher, porque Deus nos ama. Deus não é um Deus de separação, Deus é um Deus de união. Assim como Cristo Jesus está unido ao Pai e ao Espírito Santo, que nós possamos olhar para a Trindade e tomar como exemplo essa união, onde nós, ao enxergarmos a Cristo, somos capazes de enxergarmos a Deus, enxergarmos ao Espírito Santo. E é por esse motivo que, se alguém está em desavença com algum irmão, algum familiar, se alguma coisa aconteceu que o está impedindo de desfrutar a comunhão sadia do corpo de Cristo, esse é o momento de reconciliação. Peça auxílio a Deus. Faça a sua oração pedindo a Deus sabedoria e coragem para se humilhar, admitir os seus erros. Peça a Ele disposição também em perdoar. Se você acha que você foi lesado ou teve algum tipo de prejuízo, faça essa oração a Deus. O processo, meus irmãos, de reconciliação para o crente, ele passa por algumas etapas. Confissão, que é admitir os erros cometidos. O pedido de perdão, que é deixar de fato de lado alguma dívida. Passa pelo desejo da purificação, porque depois que você confessa, depois que você pede o perdão, você deve buscar se purificar. Assim como está escrito em 1ª Carta de João, capítulo 9, também capítulo 4, capítulo 1, versículo 9, capítulo 4, verso 20. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Então eu apelo pelo amor que você sente por Cristo Jesus, eu apelo para que você busque reconciliação. Peço e apelo para que você distribua o perdão. Peço e apelo para que você busque se purificar, para que haja reconciliação, para que você desfrute da comunhão do corpo de Cristo. Voltemos a viver uma vida de comunhão, em primeiro lugar, com Deus e também com os homens. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque a palavra do Senhor fala conosco. A palavra do Senhor nos desafia, a palavra do Senhor nos intima, a palavra do Senhor nos encoraja, a palavra do Senhor nos conforta. Que da mesma maneira que aconteceu com Onésimo e Filemão, aconteça com as pessoas que estão vivendo momentos de crise, momentos de separação, momentos de não querer nem mesmo ver a cara um do outro. Que o amor do Senhor transborde no coração de cada um dos meus irmãos, para que sejam capazes de pedir perdão e também perdoar, para que sejam capazes de confessar os seus pecados para o Senhor e também para alguma pessoa que o pecado afetou, para que ela busque se santificar. Sede santos, como o Senhor, o nosso Deus, é santo. Obrigado, Deus. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém.